Vamos fazer a orelhinha. Já fiz uma, vou fazer a outra com vocês. Fiz um anel mágico, coloquei 6 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto que fizemos. Colocar o marcador. E fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vamos fazer no ponto à frente meio ponto alto 2 vezes. Uma, duas. Vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais 2 pontos altos no ponto à frente. Meio ponto alto 2 vezes no ponto à frente. E 2 pontos baixos no ponto à frente. Ficamos com 12 pontos. A terceira carreira vamos fazer 5 aumentos, um em cada ponto de base. Dois, três, 4, 5. Vamos repetir meio ponto alto 2 vezes no ponto à frente. Vamos fazer 5 aumentos, um em cada ponto de base. Ficamos com 24 pontos. A quarta carreira vamos fazer 10 pontos baixos. Já fiz o meu. No ponto à frente vamos fazer um aumento. No ponto à frente vamos fazer meio ponto alto 2 vezes. Repetir no ponto à frente, meio ponto alto 2 vezes. No ponto à frente, vamos fazer um aumento em ponto baixo e fazer 10 pontos baixos. Terminamos a parte interna da orelha. Ficamos com 28 pontos.
Retire o marcador, faça um ponto baixíssimo e corte o fio. Ficou assim. Vamos fazer a parte externa da orelha. Com a linha cinza escura, eu fiz um anel mágico e coloquei 6 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto que fizemos, colocar o marcador e fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vamos fazer meio ponto alto 2 vezes no ponto à frente. No ponto à frente, vamos fazer 2 pontos altos. À frente, vamos repetir 2 pontos altos. No ponto à frente, vamos fazer meio ponto alto 2 vezes. No último ponto, vamos fazer um aumento em ponto baixo. E ficamos com 12 pontos. A terceira carreira, vamos fazer 5 aumentos, um em cada ponto de base. Já fiz o meu. No ponto à frente, vamos fazer meio ponto alto 2 vezes. No ponto à frente, repetir meio ponto alto 2 vezes. Vamos fazer 5 aumentos, um em cada ponto de base, e vamos ficar com 24 pontos. A quarta carreira, vamos fazer 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já fiz o meu. No ponto à frente, vamos fazer um aumento. No ponto à frente, vamos fazer meio ponto alto 2 vezes. No ponto à frente, repetir meio ponto alto 2 vezes. À frente, vamos fazer um aumento. E 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, e vamos ficar com 28 pontos. Vamos juntar as duas partes, avesso com avesso. Introduza a agulha na parte cinza claro e puxe o fio. Faça uma corrente no ponto à frente, pegando as duas partes. Vamos fazer um ponto baixo. Colocar o marcador e vamos fazer 10 pontos baixos, pegando as duas partes. Vamos fazer 3 vezes aumento, um em cada ponto de base, sempre pegando as duas partes. 1, 2,
2 e 3. No ponto à frente, vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vamos repetir 3 aumentos, um em cada ponto de base. E vamos fazer 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, e vamos ficar com 34 pontos. E ficou assim a nossa orelhinha. Fechei com um ponto baixíssimo, cortei o fio e coloquei na agulha de tapeçaria. Vamos fechar aqui na ponta. E vamos costurar, pegando as duas partes. Vamos comparar uma com a outra. Ainda fecha mais um pouco. E assim ficou a orelhinha. Com a linha branca, vamos fazer o chifrinho. Estou fazendo o maior. Fiz um anel mágico e coloquei 6 pontos baixos. Vamos prender com um ponto baixo no primeiro ponto que fizemos. Coloco o marcador. E a segunda carreira vamos fazer um aumento e 5 pontos baixos. Já fiz um ponto, vou fazer o outro no mesmo ponto de base e 5 pontos baixos. E vamos ficar com 7 pontos. A terceira volta vamos fazer um aumento e 6 pontos baixos. Já fiz um ponto, vou fazer outro no mesmo ponto de base. Vamos fazer 6 pontos baixos. E vamos ficar com 8 pontos. A quarta carreira vamos fazer um aumento, já fiz um ponto, vou fazer o outro no mesmo ponto de base. E 7 pontos baixos. Vamos ficar com 9 pontos. A quinta carreira, vamos fazer um aumento, já fiz um ponto, vou fazer o outro. E 8 pontos baixos. Vamos ficar com 10 pontos. A sexta carreira, vamos fazer um aumento, já fiz um ponto, vou fazer o segundo. E 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No ponto à frente, vamos fazer um aumento e mais 4 pontos, um em cada ponto de base.
vamos ficar com 12 pontos. A 7ª carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já fiz um, vou fazer o segundo. No ponto à frente, vamos fazer um aumento. No ponto à frente, vamos fazer meio ponto alto. À frente, repetir meio ponto alto. No ponto à frente, vamos fazer um aumento de meio ponto alto. Fiz um e o segundo no mesmo ponto de base. Repeti o aumento de meio ponto alto. Fiz um e o segundo. No ponto à frente, vamos fazer meio ponto alto. À frente, outro meio ponto alto. Vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no ponto à frente, vamos fazer um aumento. Ficamos com 16 pontos. A carreira de número 8, vamos fazer 5 pontos baixos, já fiz o meu. Vamos fazer uma diminuição, pegando a laçadinha da frente. Outra diminuição. Cinco pontos baixos. Vamos fazer 2 aumentos, um em cada ponto de base. E vamos ficar com 16 pontos. A carreira de número 9, vamos fazer ponto sobre ponto. Cortar o fio, fazer um ponto baixíssimo. Lembrando, deixa um pouco de fio para costurar. Vamos fazer o segundo chifre. Eu fiz o anel mágico, coloquei 6 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto que fizemos. Colocar o marcador e fazer um aumento. Já fiz um ponto, vou fazer o segundo. Vamos fazer 5 pontos baixos e vamos ficar com 7 pontos. A terceira carreira, vamos fazer um aumento. Já fiz um ponto, vou fazer o segundo. E 6 pontos baixos, vamos ficar com 8 pontos. A quarta carreira, vamos fazer um aumento. Já fiz um ponto, vou fazer o segundo. E 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E vamos ficar com 9 pontos. A carreira de número 5, vamos fazer um aumento, já fiz o meu. E 8 pontos baixos. Eu fiz 7. 8. Retire o marcador e faça um ponto baixíssimo. Corte o fio. Vamos fazer o olhinho. Com a linha preta, eu fiz um anel mágico e coloquei 6 pontos baixos nele. No último ponto, eu não terminei de fechar, fechei com a linha verde. Dei um nozinho aqui atrás
e vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto que fizemos. E a segunda carreira vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 9 pontos. Cortei o fio verde, não terminei de finalizar o ponto baixo. Com o fio branco, vamos finalizar. Eu sempre dou um nozinho aqui atrás. A carreira de número 3, vamos fazer um aumento e 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vamos ficar com 10 pontos. Terminei a minha carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Cortar o fio, corte ele grande para costurar. Com a agulha de tapeçaria, coloque o fio branco, introduza de baixo para cima. E aqui no centro, de cima para baixo. Dê um nozinho aqui atrás. Está finalizado o olho. Faça outro da mesma forma. Vamos fazer a pálpebra. Com a linha cinza claro, eu fiz 9 correntes, a contar da agulha. Na segunda corrente, eu fiz um ponto baixo. Ponto baixo para cada corrente de base. Na última corrente, não vamos fechar o ponto baixo. Cortei o fio. Com a linha cinza escura, vamos finalizar o ponto baixo. Nessa corrente, vamos fazer 2 pontos baixos. Ponto baixo para cada ponto de base. No último ponto, vamos fazer 2 pontos juntos. E fechar com um ponto baixíssimo no ponto com cinza claro. Cortar o fio. E arrematar. Vamos precisar de 2 dessa.